Eu vi uma espécie de espírito no mar, numa área um pouco distante do centro do balneário de Huanchaco, em Trujillo, no Peru. Uma noite, enquanto eu corria pela praia, a iluminação pública apagou e tudo ficou no escuro. As luzes eram distantes, mas normalmente iluminavam o suficiente para eu enxergar. Continuei correndo e, no caminho de volta, observei uma silhueta entre as ondas. Parecia uma pessoa que estava meio escura, mas reconhecível. Não conseguia acreditar e me aproximei um pouco. Por um instante pensei que fosse alguém, mas percebi que aquela coisa estava imóvel, apesar das ondas batendo. Era como ver uma pessoa gigante, parada, olhando para mim. Não lembro se as ondas o atingiam ou se simplesmente atravessavam aquilo. Quando percebi o que estava vendo, continuei correndo sem olhar para trás. Uma pessoa me disse que poderia ser um fantasma, porque nessa praia há relatos de aparições. Mas eu não acredito. Para mim, segundo a Bíblia, fantasmas não existem. O que vemos e interpretamos como almas penadas seriam, na verdade, entidades malignas. Afinal, que sentido teria alguém que já morreu vagar por aí fazendo aparições esporádicas? Isso só causaria sofrimento aos seus familiares, caso eles vissem algo assim. Vínhamos de instalar uma cozinha. Já era de noite e estávamos acabados. A roupa estava suja de pó de madeira, de tinta e fedendo a solventes. Para piorar, o carro morreu no meio da avenida. O cabo do câmbio arrebentou e o pedal da embreagem não funcionava mais. Eu poderia ter tocado o carro em segunda, mas com a tempestade que caiu de repente, foi melhor empurrarmos eu e meu colega, debaixo de chuva, até um estacionamento que nem conhecíamos. Deixamos o carro ali e, encharcados, com as botas cheias de lama e as costas destruídas, voltamos de metrô. As pessoas dentro do trem olhavam feio para a gente, como se estivéssemos chapados, mesmo usando as camisetas do nosso trabalho. Ainda assim, continuavam nos encarando como se tivéssemos alguma coisa escondida nos bolsos. A chuva seguia forte e todo o serviço do metrô estava com falhas. Em cada estação anunciavam atrasos e ficamos parados por uns 30 minutos. A porta estava aberta, o vagão lotado e todo mundo passando mal por causa do calor. Quando o trem finalmente fechou as portas, todo mundo suspirou como se estivesse a um passo de chegar em casa. O trem andou uns 20 metros e justo quando começou a ganhar ritmo, alguém puxou a alavanca de emergência. O estalo foi alto e o trem freou tão brusco que vários se projetaram para frente. As portas se abriram automaticamente e foi aí que percebemos o motivo da parada. Era um homem por cima de uma mulher. Ele a prendia no chão, com um joelho cravado no abdômen dela e as mãos no pescoço. Ela tentava se soltar, mas ele a jogava de volta contra o piso toda vez que ela se mexia. Ninguém entendia nada. Alguns se afastaram, outros só olharam sem querer se envolver. Meu colega não pensou duas vezes, pois ele é desses que gosta de resolver brigas. Quando viu o cara apertar o pescoço dela com mais força, se atirou para cima dele. Nem me deu tempo de pensar. Saltou em cima do cara, puxou pelo ombro e o arrastou para trás. O sujeito rosnou feito um bicho e tentou acertar um soco, mas meu colega o derrubou no chão com força. A mulher aproveitou o instante, se levantou como pôde com os olhos arregalados e, sem conseguir falar, saiu correndo do vagão, descalça de um pé e tropeçando na plataforma. Ninguém correu atrás. Ninguém tentou ajudar. Ela só desapareceu em direção às escadas. Enquanto meu colega mantinha o cara preso no chão, eu fui ajudar. Mas a primeira coisa que vi não foi o rosto do homem, e sim aquilo que estava no chão. Era um pedaço de carne. No começo achei que fosse outra coisa, ainda mais pelo formato. Vi a reação dos outros passageiros. Alguns cobriram a boca,
e viraram rápido o rosto como se tivessem visto o próprio diabo. E não os culpo. Sem contexto, qualquer um pensaria o pior. Mas não era o que você imagina. Era outra coisa. O sujeito estava meio levantado, tentando falar algo, mas só saía um som estranho. O queixo tremia e a camisa estava encharcada de sangue. Ele tentou cuspir, mas não conseguia fechar a boca direito. A polícia não demorou. Entraram empurrando as pessoas e foram direto no homem sem perguntar nada. Meu colega se afastou e até a mão dele tremia. 2 policiais levantaram o sujeito e o tiraram do vagão. Nós também saímos, mas mais por causa do meu colega que não tinha se dado por satisfeito e queria ver no que aquilo ia dar. Antes de o levarem embora, várias pessoas começaram a murmurar que o ferido não estava sozinho. Seu acompanhante ainda estava ali, pálido, encostado na parede como se fosse desmaiar. Foi então que sentimos o cheiro de cachaça e cigarro impregnado na roupa. Os 2 fediam igual, exatamente o mesmo fedor, como se tivessem dormido num quarto fechado bebendo desde o dia anterior. Foi já fora do vagão que começamos a entender o que acontecia. Um policial inclinou o sujeito para examiná-lo e acenderam uma lanterna diretamente em seu rosto. Aí deu para ver tudo. Ele não tinha língua. A boca era um espaço que eu nunca na vida tinha visto daquele jeito. O homem queria falar, explicar, xingar, qualquer coisa, mas só saía um gemido. Aquela mulher que saiu correndo tinha arrancado a língua dele com uma mordida e depois cuspiu. Uns 3 minutos depois soou o anúncio de fechamento das portas. Alguns curiosos correram de volta para o vagão, as portas se fecharam e o trem foi embora com tudo, inclusive com a poça de sangue no chão. Alguns comentaram que era nojento e que deviam ter limpado. E alguém disse alto: "Até a língua foi junto." Mas uma senhora fofoqueira, que estava colada na gente desde o início, o corrigiu imediatamente. "Não, jovem, a língua não. Essa alguém levou." Todos olharam para ela. Sem esperarem pergunta alguma, ela apontou com o braço para a saída da plataforma. Aquele rapaz lá, o que está indo embora." Era um sujeito magro, de cabelo comprido, jaqueta velha e botas pretas grandes. Ele olhou por um segundo ao sentir os olhares, depois seguiu andando normalmente sem pressa, como se apenas tivesse recolhido algo que lhe pertencia. A senhora disse que ele levantou a língua com 2 dedos, colocou dentro de um saquinho plástico e depois guardou na mochila. Mal ela terminou de falar e um policial perguntou ao outro bêbado, o que ainda estava de pé, se aquele homem era do grupo deles. O bêbado tremia como se fosse desmaiar e negou rápido com a cabeça. Não, esse aí nunca vi, nada a ver." O policial continuou fazendo perguntas, e então o bêbado finalmente começou a falar, meio como se precisasse tirar aquilo do peito. A gente estava com 2 moças, e dizendo moças, dava para entender do que ele estava falando. Bom, ele continuou. Estava tudo bem, sabe? Mas uma estava muito estranha. Não falava direito e não piscava. A senhora fofoqueira já se meteu de novo. "A do tatuagem, né? Uma estrela torta e um bode. Eu vi ela mostrando." O bêbado quase riu, mas de nervoso. "Tatuagem é o de menos, senhora. O de menos. Aquela mulher estava louca." E para provar, ou talvez para ser inocentado, ele desabotoou o cinto e abaixou a calça só o suficiente para mostrar a virilha. Vários olharam para o lado imediatamente, não por pudor, mas porque ele mostrou mais do que devia. A senhora foi a primeira a virar o rosto, mas a mordida estava lá. Era horrível. Um pedaço enorme foi arrancado e a carne estava exposta. Era impossível não entender o que havia acontecido. Que tipo de noite os 3 tinham tido. Assim ela me deixou. Ela também me mordeu, disse o bêbado, puxando a calça de volta e respirando como se fosse chorar. Ninguém disse nada. Talvez aquele cara merecesse, ou talvez aquela mulher fosse um monstro. Algo não fazia sentido, e o pior,
Não havia mais cena. Não havia língua. Alguém a tinha levado. Ficamos na plataforma enquanto os policiais atendiam o ferido e o levavam, com a boca aberta, parecendo um buraco escuro. A mulher que arrancou a língua já tinha ido embora. O cara das botas também. A estação nunca fechou. Só pararam aquele trem por alguns instantes, depois o liberaram e anunciaram que outro estava chegando. As pessoas se acomodaram como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um homem sem língua ou alguém que a guardou na mochila como se fosse um objeto qualquer. Entramos no próximo metrô. Aquelas pessoas estavam ali, normais. Uns no celular, outros dormindo em pé, ninguém com ideia do caos que aconteceu há 20 minutos. Nós cheirávamos a solvente, a suor e agora também a sangue. Ninguém notou nosso cheiro, ou se notaram, com certeza se afastaram. Naquela hora, todo mundo está cansado demais para perguntar qualquer coisa. Meu colega e eu não falamos nada no caminho, só ficamos parados perto da porta. Um pouco antes de chegar ao final da linha, ele finalmente disse algo que estava remoendo desde que a senhora falou. Ei, aquele cara não te soa familiar? Qual? Perguntei. O das botas, o que levou a língua. Não soube responder, mas sim, algo me soava familiar. Não de tê-lo visto pessoalmente, mas de justamente um relato que ouvi no YouTube. Um relato em que contavam que viram um sujeito descer nos trilhos depois de um acidente, antes da segurança chegar, e recolher restos. Eu nunca pensei se era verdade ou só invenção. Não posso garantir se era o mesmo homem, mas a imagem batia demais. Cabelo comprido, escuro e oleoso. Eu disse ao meu colega que talvez estivéssemos misturando histórias. O que você vê num lugar se junta com o que ouviu em outro, e você acaba acreditando que tudo está conectado, que é a mesma pessoa, o mesmo caso e o mesmo padrão. Mas no fundo, eu não tinha tanta certeza. Às vezes a gente quer acreditar que tudo tem explicação, que os monstros são só pessoas bêbadas tomando decisões idiotas e levando brigas ao extremo. Mas então aparecem esses personagens, a mulher que arrancou uma língua com uma só mordida e o sujeito que a levou embora. Coisas loucas que acontecem num dia corrido da vida. Há um ano, logo depois de me formar na Academia de Polícia, fui oficialmente designado para uma divisão operacional. Meu turno de trabalho normalmente era acompanhado do meu instrutor de campo, um homem extremamente rigoroso em cada procedimento, mas que ao mesmo tempo sabia ser nobre quando alguém precisava. Era o tipo de pessoa que te marcava de forma positiva. Sabia escutar, sabia aconselhar, e era alguém que moldava sua formação para o bem. Naquela madrugada, nós éramos responsáveis por patrulhar uma área residencial onde semanas antes haviam sido registrados furtos e danos a residências, além de veículos civis que tiveram peças roubadas. Eu e meu instrutor estávamos na viatura, ele dirigindo, e eu atualizando o sistema de registro, acompanhando os relatórios das rondas anteriores e os pontos vulneráveis onde tinham acontecido os furtos. Por volta das 4 da manhã, aconteceu algo inesperado, algo que até hoje eu não esqueci. A viatura freou do nada e essa parada repentina me arremessou para frente, quase fazendo a tablet de trabalho bater no painel. Meu instrutor desceu imediatamente sem dizer nenhuma palavra, deixando o veículo ligado. Seu rosto estava tenso, cheio de preocupação, como se tivesse visto algo alarmante bem ali à nossa frente. Eu só consegui observá-lo do banco do passageiro, enquanto ele levava a mão até o rádio e se comunicava com a central. Eu não entendia o que ele estava verificando. À primeira vista, não havia absolutamente ninguém do lado de fora, só ele caminhando alguns passos à frente, inspecionando a área como se estivesse conversando com alguém ao seu lado. Depois de alguns minutos, ele voltou para a viatura com o senho franzido
e um olhar de irritação, como se eu tivesse quebrado o juramento policial de prestar auxílio imediato. Ele começou a me repreender por não ter descido para ajudar na inspeção, dizendo que eu tinha cometido uma falha grave contra o companheirismo. Eu só o encarava, confuso, esperando ele dar uma pausa para eu responder. Senhor, não havia ninguém lá fora. O senhor parecia estar falando sozinho. No instante em que terminei de falar, sua expressão mudou completamente. Do ódio passou para uma mistura de choque e medo, algo que eu nunca imaginei ver naquele homem. Ele tentou responder, mas algo nos interrompeu. Algo caiu violentamente sobre o teto da viatura. O impacto foi tão forte que chegou a amassar um pouco o metal por dentro. Antes mesmo que pudéssemos reagir, um som parecido com o de um arranhão começou a se espalhar sobre nossas cabeças, como se alguém estivesse esfregando 2 garfos com força. Era aquele ruído longo e desagradável. Seja lá o que fosse, estava agarrado à carroceria. Meu instrutor reagiu na mesma hora. Ele pisou fundo no acelerador e a viatura disparou pela avenida principal, enquanto os arranhões diminuíam conforme nos afastávamos. Ele continuou dirigindo sem dizer uma palavra, sem olhar para o retrovisor, e nós não ousamos especular nada. Ninguém teve coragem de falar sobre aquilo. Chegamos a um posto de gasolina bem iluminado. Só então paramos para verificar os danos, temendo o que encontraríamos. No teto havia 5 arranhões profundos, tão marcados que atravessaram a pintura e rasparam o metal. Meu instrutor passou a mão lentamente sobre as marcas, em silêncio. Era óbvio que ninguém iria acreditar se contássemos a verdade, e nós dois sabíamos exatamente como o sargento reagiria. Então decidimos não reportar nada fora do normal. Nada de arranhões, nada de pancada, muito menos mencionar que ele tinha visto alguém parado no meio da rua. Inventamos uma explicação aceitável para o sargento. Contamos que um galho de árvore velho havia caído sobre a viatura durante a patrulha, causando os arranhões devido ao impacto. Uma história simples, plausível e sem espaço para perguntas. Eu sou meio peruana, meio brasileira, mas atualmente moro no México. Então lá vai meu relato. Se tem uma coisa da qual eu sou contra é ficar mexendo no celular na rua. Já vi gente tropeçar, bater nos outros, ter o celular roubado, cair por causa de um empurrão leve e causar acidentes por estar distraída nas redes sociais. Eu presto atenção ao meu redor. Confesso que às vezes me perco nos meus próprios pensamentos, me distraio com algum ponto distante, mas ainda assim fico alerta. Subi no metrô Juárez da linha 3. Linha 3 que no horário de pico sempre tem atrasos, no entanto é uma das que melhor aguenta. Quase nunca para completamente. Demora muito, mas pelo menos anda. Não sei no que eu estava pensando. Provavelmente cansada de esperar o trem que já havia se atrasado, quando de repente ouvi uma voz à minha esquerda. Era a voz de um garoto de uns 17 anos. Sem olhar nos meus olhos, ele disse que não era daqui. Não sabia usar o metrô e perguntou se eu poderia explicar como chegar à estação Velódromo. Primeiro eu disse a ele que tinha que pegar a outra direção, ou seja, precisava ir para o outro lado da plataforma. Depois, já no centro médico, deveria fazer transferência no sentido Pantitlán. O garoto me agradeceu e caminhou para as escadas que eu indiquei, para descer e trocar de direção. Nesse intervalo, meu trem continuava sem chegar, enquanto do outro lado passavam e passavam trens. Menos de 1 minuto depois, vi o garoto aparecer no outro lado da plataforma. Ele me olhou por um segundo nos olhos e desviou rápido o olhar. Nesse momento começou a soprar o vento vindo do túnel, sinal de que um trem estava para chegar na direção contrária. Curioso como o garoto ia embora antes de mim. Enquanto esperava o meu,
eu me inclinava de vez em quando para ver se já conseguia avistá-lo no fundo do túnel. Pouco antes de o trem dele parar, vi o garoto colocar o capuz do moletom. Nada demais, só notei. O trem parou, abriram as portas, mas me pareceu que o garoto não entrou. O trem foi embora e, segundo eu vi, ele ficou na plataforma. Logo depois, caminhou de volta para as escadas, como se tivesse acabado de descer do trem que partiu, e sumiu lá embaixo. Nesse instante, ouvi a buzina do trem vindo pelo túnel à minha esquerda. Finalmente. Quase 20 minutos esperando. Entrei no vagão e não pensei mais no garoto. Só alguns segundos, porque realmente achei estranho, mas deixei para lá. Eu não tinha cabeça para isso. Na estação seguinte, as portas se abriram. Ninguém entrou de imediato. Só alguém embarcou quando estavam quase se fechando. Como eu disse, eu não estava prestando atenção em nada. Estava no meu mundo. Mas por alguma razão olhei para a pessoa que havia acabado de entrar. Era o mesmo garoto que pediu a informação para chegar a Velódromo. Quando fizemos contato visual, ele se afastou e foi sentar do outro lado do vagão, me dando as costas. Sim, estranho. Fiquei pensando no que havia acabado de acontecer. Provavelmente ele não havia subido no trem anterior, voltou, entrou nesse e ainda trocou de vagão na última estação. Por alguma razão, nada disso fazia sentido para mim. Desci na estação seguinte para fazer a transferência, observando de canto de olho para ver se ele também desceria. Não sei por que eu tinha a sensação de que ele estava me seguindo. Aquela sensação de ter um peso atrás do pescoço. Virei o corredor, mas antes olhei para trás. Pouca gente vinha, mas ele não. Andei rápido para as escadas e as desci. Atravessei por baixo dos trilhos e segui por um corredor comprido. Falei comigo mesma, tentando me acalmar. Talvez eu estivesse imaginando coisa. Talvez nem fosse o mesmo garoto. Não seria a primeira vez que eu confundia alguém no metrô. Isso acontece o tempo todo. Eu olhava para frente quando percebi que ele tinha me alcançado de novo. Vinha alguns passos atrás. Perto do final do transbordo, quase chegando na outra estação, criei coragem para virar e perguntar diretamente se ele estava me seguindo. Mas talvez ele tenha percebido minha intenção, porque parou de andar e eu continuei. Acelerei o passo para deixá-lo para trás. Passei por uma multidão que saía do outro lado da plataforma e no meio dela acabei perdendo o garoto. Não o vi mais. A partir daí só me concentrei em caminhar sem olhar para trás. O trem apareceu na plataforma quando eu estava a uns 15 passos. Corri e entrei bem na hora em que as portas iam se fechar. Suspirei aliviada. Tinha certeza de que eu havia sido a última a entrar e, portanto, ninguém mais poderia estar me seguindo. Mesmo assim, em cada estação, eu observava as pessoas que embarcavam. Não fazia sentido pensar que ele apareceria ali. Se ele perdeu o trem, perdeu e ponto. Pois umas 6 estações depois, com vários assentos vagos, e já sem eu pensar nisso, de repente alguém se sentou ao meu lado. O garoto da blusa com capuz. Eu me levantei e ele também se levantou. Não pensei, só me movi. O trem emergiu para fora dos túneis. Já era tarde. Lá fora estava muito escuro, então só dava para ver as luzes dos carros e alguns postes isolados. Então o trem subiu um pouco mais, como num viaduto elevado. Mas a linha 3 não tem viaduto elevado. Fui até a porta para ver onde estávamos. Queria ver alguma referência. Uma ponte, uma avenida conhecida, qualquer coisa. Quando finalmente chegamos à estação e pude ler o nome, o ar me faltou. Metrô Velódromo, justamente onde o garoto queria ir. Eu não fazia ideia de como tinha chegado ali. Eu estava indo para Índios Verdes, não havia como. O trem parou, as portas se abriram e antes que eu conseguisse pensar, o garoto correu até os policiais na plataforma. Ele me apontou e disse a eles que eu estava seguindo ele.
E o pior é que de algum modo parecia verdade. Eu não sei em que momento mudei. Eu não sei em que momento entrei em um trem na direção contrária. Ainda fiz transferência quando tudo o que eu precisava fazer era seguir em frente. E o tempo todo pensei que ele me seguia, quando talvez fosse eu que estava seguindo ele sem perceber. Sendo sincera, não faço ideia de como. Não sei em qual parte do trajeto, mas parece que houve trechos em que eu caminhei sem que meu cérebro registrasse. Olá, amigos e amigas da comunidade. Meu nome é Ana e tenho 28 anos. Quero compartilhar com vocês algo que me contou uma pessoa que trabalhou muitos anos no mar. Há alguns anos, meu marido e eu viajamos de férias para o Rio. Ele tem família lá e fomos ao restaurante de um parente dele. Era um senhor chamado Gilberto, que hoje administra restaurantes de frutos do mar, mas foi marinheiro quase a vida inteira. Entre várias coisas, ele nos contou que em 1996 fez parte da tripulação de um navio cargueiro cruzando o Oceano Atlântico. Era uma viagem de rotina, transportando contêineres da Europa para a América. O que chamou sua atenção logo no embarque foi que o navio tinha arame farpado enrolado por toda a parte externa, como nos bordos e paredes. Gilberto perguntou o motivo, pois nunca tinha visto algo assim. Disseram apenas que era um sistema de segurança extra, mas ninguém explicou para que exatamente. Ele pensou que fosse contra piratas, mas não era nada disso. A realidade é que iriam passar por uma região específica do Atlântico, numa rota obrigatória, pois não poderiam desviar devido às correntes. E 3 tripulações anteriores tinham relatado ver um grupo de mulheres escalando pelas laterais do navio durante a noite, subindo até o convés como se fosse algo normal. Mulheres no meio do oceano? Eu perguntei. Meu esposo respondeu. É isso que você acha? É claro que ninguém queria falar muito sobre o assunto, e Gilberto percebeu que os marinheiros mais velhos ficavam nervosos ao mencionar aquela zona. Numa madrugada, tudo estava calmo, apesar da escuridão aterrorizante do mar à noite. De repente, escutaram gritos de mulheres, transmitindo uma dor pura, como se alguém estivesse sendo torturado. Gilberto saltou da cama com o coração na garganta. Imagine passar dias ouvindo só o barulho das ondas e de repente escutar isso, ele disse. Ele correu para o convés junto com os outros. O suspense era insuportável. O navio balançava na escuridão até que viram que eram sereias. No entanto, não eram como as da Disney, com rabinhos bonitos e cabelos longos. Estas eram monstros presas no arame farpado que cercava o navio. Haviam ficado enganchadas tentando escalar, e as pontas afiadas rasgavam sua pele como navalhas. A maioria sangrava muito. Algumas conseguiram se soltar e se jogaram de volta ao mar, batendo com força enquanto afundavam. Outras estavam tão presas que a tripulação teve que empurrá-las com o que tivesse em mãos, senão elas ficariam ali retorcidas e gritando. Gilberto descreveu o aspecto delas, e até hoje arrepia só de lembrar. Disse que seus corpos eram alongados, com cerca de 3 metros cada, magras e escamosas, com pele esverdeada que brilhava sob a luz das lanternas. Eram quase carecas, com mechas de cabelo e olhos enormes cheios de ódio. Suas caudas tinham quase o mesmo tamanho do tronco e terminavam em nadadeiras afiadas. Gilberto ficou paralisado quando uma delas olhou diretamente em seus olhos enquanto era empurrada ao mar. Um marinheiro veterano deu um tapa nas costas dele e disse: "Viu? Para isso serve o arame." Eles continuaram a viagem sem mais incidentes. O mar se acalmou e chegaram ao porto como se nada tivesse acontecido. Ele contou que já conversou com outros marinheiros que juram ter visto coisas parecidas, e o mais impressionante, ele garante que sereias existem e que não são mito.
Diz que no fundo do oceano há diferentes espécies escondidas em abismos onde a luz não chega. Afirma que governos e empresas marítimas sabem disso, mas escondem para não causar pânico. Um dia tudo isso virá à tona e a humanidade vai se surpreender, disse. Só por essa história já valeu a visita, porque de resto as coisas não foram tão boas. Vimos pessoas sendo assaltadas no calçadão e quase aconteceu com a gente. Mas isso já é outra história. Obrigada pelo espaço, pois meu marido e eu amamos seu conteúdo. Tenho 28 anos e isso aconteceu há 2 anos. Era poucos dias antes do Natal, mas eu tinha tirado a semana inteira de folga do trabalho. Quer dizer, do trabalho presencial. No meu emprego, nós podíamos basicamente decidir quando ir ao escritório. Eu tinha acumulado dias suficientes de home office para poder trabalhar de casa a semana toda. Eu sabia que estava previsto um grande temporal, e com o feriado e tudo mais, eu só queria ficar em casa e ter dias de trabalho mais tranquilos. A empresa lidava com o trabalho remoto, dizendo basicamente que tínhamos que entregar tudo no prazo. Fora isso, cada um fazia seu horário. Existiam algumas regras, mas no geral eu podia trabalhar quando quisesse. Eu sempre preferi dormir até mais tarde e trabalhar de noite. Nesse dia, comecei a trabalhar por volta do meio-dia. As primeiras horas foram lentas e tranquilas. Tomei café enquanto tentava adiantar o que precisava. Com o passar das horas, o vento começou a ficar mais forte, batendo contra a janela ao meu lado, e a neve começou a cair. Pela 3 ou 4 da tarde, já estava escuro do lado de fora, por causa das nuvens e da tempestade que caía. Eu ia sair para comprar comida, mas com as condições da rua, decidi ficar em casa. Continuei trabalhando mais algumas horas. O sol já tinha se posto e a tempestade estava no auge. Deixei as cortinas abertas para poder ver a chuva cair enquanto trabalhava, mas do nada uma luz piscou lá fora. Olhei para o lado e vi um feixe fino de luz se movendo. Com certeza era uma lanterna. Fiquei olhando da minha mesa por uns 10 segundos, observando a luz se movimentar do lado de fora da janela, até que fiquei curioso o suficiente para me levantar e ir ver o que estava acontecendo. Por que alguém estaria ali fora? Olhei pela janela tentando enxergar o lado da casa. Encontrei a luz, mas antes que eu conseguisse ver quem estava segurando, ela se apagou, ou talvez tenha passado atrás de algo, o que não deu para saber. Estava escuro demais e a chuva bloqueava praticamente minha visão inteira. Sem mais nada para ver, voltei para a mesa. Provavelmente era algum vizinho procurando um animal perdido durante a tempestade, ou algo assim. Não dei muita importância e tentei voltar ao trabalho enquanto a tempestade continuava. Nas 2 horas seguintes, a casa rangia o tempo todo com o vento, e várias vezes achei que tinha ouvido algo diferente. Não ouvi de novo, e acabei concluindo que devia ser só a casa. Pensar que era outra coisa parecia absurdo, até que ouvi um som bem mais alto. Um estalo, como se algo tivesse quebrado, e parecia vir de dentro da casa, não de fora. Me levantei e fui para o corredor, sem ouvir mais nada. Desci as escadas e estava tudo normal. Não via nada estranho, e o vento lá fora abafava qualquer ruído. Eu não estava assustado o suficiente para vasculhar a casa inteira. Então comecei a subir de volta para meu escritório e já estava quase no topo da escada quando ouvi um clique e toda a luz apagou. A energia caiu e fiquei parado. A casa inteira estava completamente escura. Por causa da tempestade, nenhuma luz entrava pelas janelas. Eu não conseguia ver nem minhas próprias mãos. Achei que a tempestade tivesse danificado a rede elétrica, ou talvez o disjuntor tivesse caído. Comecei a descer devagar, sentindo cada degrau com o pé
e tateando as escadas no escuro absoluto. O quadro de energia ficava no porão, no final do corredor lá embaixo. Comecei a seguir a parede com a mão, usando ela como guia. Foi quando comecei a ouvir algo. Parecia que algo estava se movendo atrás da porta do porão. Um som abafado, mas claramente vindo dali. Eu parei. O som foi ficando mais perto, e mais perto, até que ouvi o rangido discreto da porta do porão se abrindo. Meus olhos se arregalaram mesmo sem enxergar nada. Eu senti que estava olhando para a escuridão, como se ela olhasse de volta. Dei um passo para trás e entrei silenciosamente no banheiro ali do lado. Não consegui fechar a porta. Eu sabia que qualquer barulho poderia me entregar. Passos lentos começaram a vir pelo corredor. Eu prendi a respiração. Os passos ficaram cada vez mais próximos, até que, pela percepção do espaço, eu soube que a pessoa estava exatamente na frente do banheiro. E então, os passos passaram. A pessoa andou a menos de 1 metro de mim, e eu não vi absolutamente nada de tão escuro que estava. Os passos continuaram até as escadas. Depois disso, silêncio, porque a escada era acarpetada e o som sumiu. O vento lá fora tomou conta de novo, como se fosse o único ruído no mundo. Eu não sabia se a pessoa ainda estava parada ali, no topo das escadas, ou se tinha ido para o andar de cima. Eu arrisquei acreditar que ela tinha subido e decidi correr. Saí correndo do banheiro, tateando desesperadamente pelas paredes até chegar à porta que dava para a garagem. Peguei minhas chaves e saí pela porta lateral, entrando no carro do lado de fora, no meio da tempestade. Dirigi para longe e usei o dispositivo de SOS do carro para chamar a polícia. Sem surpresa, quando chegaram, não havia mais ninguém. Segundo eles, quem quer que tenha entrado arrombou a casa, desligou a energia e depois subiu direto para o meu escritório e para o meu quarto. Mas nenhum cômodo. Isso significava que essa pessoa estava procurando especificamente por mim. E o mais perturbador é que essa pessoa provavelmente me conhecia. Conseguiu caminhar pela casa no escuro, sem bater nos móveis, indo direto onde eu estaria. Podia ser alguém com quem eu convivia todos os dias. Alguém que eu cumprimentava. Alguém que esperava apenas o momento certo. Isso fez eu duvidar de tudo e de todos. Fiquei paranoico com colegas, com conhecidos, até que finalmente me mudei de cidade. Desde então, nada aconteceu. Espero sinceramente não ter atualizações para dar, mas se acontecer, eu aviso. Eu estava dirigindo desde cedo, tentando ir de Minneapolis até a casa da minha irmã, em Montana, antes do fim de semana. Era para ser uma viagem de inverno rápida, só eu, meu Toyota velho e um café ruim de posto de gasolina. Estava tudo bem até que a neve começou a cair quando cheguei na parte mais isolada da rodovia. No começo não parecia grande coisa, só alguns flocos leves aqui e ali, mas logo ficou forte, bem na hora em que o sol começou a se pôr. A tempestade virou quase uma parede branca, tanto que nem os faróis do carro conseguiam atravessar direito. Depois de 1 hora daquele jeito, a estrada ficou completamente tomada de neve e já estava difícil até saber se eu ainda estava em cima da pista. Com o estresse aumentando, disse a mim mesmo que pararia no próximo lugar que aparecesse, só para esperar a tempestade passar. Cerca de 15 minutos depois disso, mal consegui ver uma luz na beira da estrada. Estava nevando tanto que nem consegui ler a placa antes de entrar. O estacionamento era pequeno, só com 3 carros. Um deles estava quase enterrado na neve e os outros pareciam ter chegado há pouco. Estacionei e, pelo formato do prédio, vi que era um tipo de lanchonete de beira de estrada. Eu esperava um motel, mas pensei: já que vou ficar preso aqui de qualquer jeito, melhor entrar e tomar mais café.
Saí do carro e atravessei o vento cortante da nevasca. Estava quase congelando antes mesmo de chegar na porta. Aquilo definitivamente não era o tipo de lugar com o qual eu estava acostumado, sendo uma pessoa da cidade. Era uma lanchonete pequena com um balcão perto da entrada. Tinha 2 homens sentados tomando café e uma mulher trabalhando atrás do balcão. Quando eu abri a porta, o lugar estava silencioso. Ninguém estava conversando. Ainda assim, os 3 olharam para mim e me cumprimentaram de imediato com um sotaque caipira. Parecia que eu tinha interrompido um silêncio constrangedor. Provavelmente eu só estava imaginando coisa. Sentei perto dos homens e descobri que eles tiveram a mesma ideia que eu, parar para fugir da tempestade. Pedi um café para a funcionária e levei a caneca para a mesa perto da janela, de onde dava para ver a neve caindo e cobrindo os carros. Mas eu também tive uma sensação estranha com um dos homens do balcão. Ele era mais velho, talvez com uns 50 anos, e a única forma de descrevê-lo era que parecia meio morto. Não sei se era o frio, cansaço, tédio, ou se só estava tendo um péssimo dia. Curiosamente, depois que sentei junto à janela, todo mundo parou de falar de novo. O silêncio voltou, igual quando entrei. Ficamos alguns minutos assim, até que de repente, um dos homens se levantou e disse algo sobre tentar chegar no chalé dele antes que fechassem as estradas. Ninguém respondeu nada. Observei pela janela enquanto ele caminhava até o carro. Entrou e ficou ali dentro um tempo, provavelmente esperando esquentar. Logo depois, o outro homem também se levantou e saiu, sem dizer uma palavra. Voltei para o balcão e perguntei à funcionária o que tinha de errado com aqueles caras. Ela deu de ombros, dizendo que eles tinham chegado quase juntos e parecia que estavam discutindo no estacionamento antes de entrar. Depois disso, não conversaram mais. Ela achava que era só estresse na estrada ou alguma briga de trânsito. Fiquei mais um tempo no balcão conversando com ela sobre a tempestade e outras besteiras. Nesses 30 minutos, ninguém mais entrou ali. Eventualmente, fui novamente à janela para ver se a nevasca tinha melhorado. E foi aí que percebi que os carros dos 2 homens ainda estavam lá, mas eles não estavam dentro nem fora deles. Eles simplesmente tinham sumido. Na hora me deu um arrepio. Tinha tempo demais desde que saíram. Não havia como estarem naquele frio todo esse tempo. Fui até a porta para olhar mais de perto, mas decidi dar alguns passos lá fora. O vento gelado bateu forte no meu rosto, e apesar da tempestade ter diminuído um pouco, ainda era difícil enxergar. O silêncio lá fora era estranho, e não havia sinal de nenhum dos caras. Com o mundo em que vivemos, aquilo me deixou pensativo. Então pensei em ir embora. Voltei ao meu carro, arrastando os pés pela neve. O plano era ligar o carro para esquentar e esperar mais um pouco antes de sair. Só que ele não ligou. Não foi nem como se estivesse fraco, nada aconteceu. Nem barulho fez quando virei a chave. Tinha sido menos de 1 hora desde que cheguei ali, e meu carro nunca tinha dado um problema sequer antes disso. Meu instinto sabia que um dos caras tinha algo a ver com isso. Sei que pode soar exagero, mas eu simplesmente sabia. E então, sentado no carro tentando ligar de novo, eu vi um dos homens saindo da mata atrás da lanchonete. Não dava para ver bem por causa da tempestade, e ele parecia só uma silhueta escura caminhando na neve. Mas vinha em direção aos carros. Saí do carro e corri para dentro da lanchonete. Travei a porta rapidamente. A mulher perguntou por que eu fiz aquilo, e eu expliquei tudo, dizendo para ela ligar para a polícia. Ela parecia confusa, mas ligou. 1 minuto depois, o cara apareceu na porta. Tentou abrir, percebeu que estava trancada, olhou direto nos meus olhos através do vidro e começou a bater na porta com força. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido, mas ainda com aquela expressão de morto-vivo. Pelo olhar dele, parecia que ele sabia que eu tinha entendido o que estava acontecendo.
Ele ficou ali só uns 10 segundos antes de correr para o carro. Quando a polícia chegou, só havia 3 carros no estacionamento: o meu, o da funcionária e o outro que pertencia ao homem da mata. Infelizmente, aquela noite não terminou com "ele fugiu sem fazer nada". Os policiais seguiram pegadas fracas na neve pela mata atrás da lanchonete e encontraram o corpo do outro homem. Nada tinha sido roubado, parecia apenas violência pura. E igualmente assustador, o carro dele não ligava. Descobriram que tinha exatamente o mesmo problema do meu. A linha de ignição tinha sido cortada de propósito. Ou seja, quando os 2 homens chegaram naquela noite em algum momento, o cara estranho cortou o cabo de ignição, impediu sua fuga e ficou esperando. Quando o outro tentou ir embora, ele simplesmente o seguiu para fora. Com o carro sem ligar e a tempestade impossível de atravessar, ele não teve para onde ir. Seja porque foi arrastado para a mata, seja porque tentou fugir, mas deu no mesmo. Acho que não vou fazer mais viagens de carro no inverno, nunca mais.